Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. No dia de hoje, sempre ao lado aqui do meu querido Rodrigo Forcinetti, com quem eu tenho a honra de dividir essa bancada, a gente está recebendo dois convidados especialíssimos, Juliano Spinelli Gera e o nosso querido Luiz Arthur Ferreira Pantano. Juliano, executivo e empresário do setor de calçadistas há mais de 30 anos, 35 anos, né? Hoje proprietário da PG4 Calçados, vamos contar um pouquinho da história, e da 4 Tecnologia, já está em outro segmento também. E o Luiz Arthur, nosso sócio coordenador da unidade de Franca, conosco também. Há quanto tempo, Luiz? 20 anos. 20 anos, 2 décadas. A gente sempre pergunta, porque o tempo passa tão depressa. Ele pinta o cabelo. Ele pinta o cabelo, né? Imagina. Prazer enorme receber vocês aqui. Eu vou passar para o Rodrigo para começarmos o Pod Brasil e batermos um papo gostoso aqui sobre indústria de calçados, sobre tecnologia também, né? Sobre tarifas e mercado internacional e também uma surpresa bacana aqui, que é a parceria que a gente vai lançar hoje aqui com a Dous Calçados e o Instituto Brasil Salomão. Vamos em frente. Obrigado, Evandro, pela apresentação. Prazer, Juliano, Luiz Arthur, né? De novo, né, Luiz? Estivemos juntos aí num podcast falando de reforma tributária recentemente. Exato. E agora, graças a você, né, que nos apresentou o Juliano, uma parceria bacana, uma pessoa interessante, né, para a gente conhecer. Estava lendo o currículo do Juliano aqui. Ele é bem extenso, bem completo, dá para a gente aproveitar muito nessa mesa de hoje. E muito obrigado por despender seu tempo para estar aqui conosco, Juliano, dividindo um pouquinho do seu conhecimento. E como o Evandro bem falou, né, gostaria de enaltecer também esse projeto, junto com o Instituto Brasil Salomão, né, daremos sequência, início, na verdade, né, a um projeto que com certeza pode trazer grandes frutos aí dentro dos propósitos que o nosso Instituto se pretende a angariar e alcançar. E antes, o Luiz também, né, parabenizar pelo projeto da Unidade Franca, é um sucesso, né, a gente tem conseguido expandir, né, as nossas fronteiras pela região. A ideia da constituição da Unidade Franca foi justamente uma proximidade com os nossos clientes, e você vem fazendo isso muito bem, né? Então já fica aqui registrado no nosso Pod Brasil toda a gratidão e satisfação que nós temos em tê-lo à frente dos nossos negócios ali na região. E como é de praxe aqui, a gente sempre pede, né, para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história, né, ao invés de ficar lendo o currículo de alguém, nada melhor do que a pessoa contar a sua própria história desde o início e o que a fez chegar até aqui neste momento, né? Então, vou começar com todo respeito, né, Luiz? Com o nosso convidado aqui de honra, o Juliano. Bom, eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos, né, primeiro. Queria agradecer essa oportunidade aqui na Brasil Salomão para a gente ter esse bate-papo. Agradecer ao Luiz, né, por ter feito essa conexão entre a gente aí. Eu acho que a gente vai ter uma boa história hoje, né, para contar, um projeto que vai contemplar muito os ideais de sustentabilidade aí do Brasil, os nossos ideais também, né, de expansão de negócios. Falar um pouco da minha história na verdade, se eu falar para vocês que era para eu ser jogador de futebol e... Isso não tá no... A gente não vai acreditar também, não. Pelo menos, assim, hoje em dia... Então, cara, a minha vida, nunca me imaginei executivo, era né? para eu ter sido jogador de basquete, então aí você Era para eu ter tocado no Rolling Stones, não deu certo. Tá super dentro, Juliano. Eu morava em São Paulo, adorava futebol, jogava bastante, passei até na peneira de um time importante, aí, mas o meu pai falou, olha, o futebol não é profissão pro meu filho, e a gente deve mudar para o interior em breve, então você esquece essa profissão. Vai ter que jogar na Francana ou no Botafogo. Vai ter que jogar na Francana, e fui para Franca, e a vida deu um 360, e de repente eu ingressei numa indústria calçadista com 13 para 14 anos, entrei como office boy, né? Ainda não era trabalho infantil naquela época? Não, naquela época existia uma coerência, né? De que
desde que haja um equilíbrio, é interessante você ver uma criança de 17 anos não poder trabalhar, né? Então, mas são mudanças, né? E aí eu entrei nessa empresa, entrei como office boy. Eu me identifiquei tanto com esse mundo, né? Com essa situação toda. Mas antes de entrar lá, eu até dei aula de datilografia um tempo em Patrocínio Paulista, que a minha mãe é de Patrocínio Paulista e a família do meu pai é de Franca, né? E eu me identifiquei muito nessa carreira, né? E me disseram que enquanto eu office boy eu ficaria uns 2 ou 3 anos lá naquela função e tal, né? Eu me identifiquei tanto que em 6 meses eu já tinha virado supervisor financeiro, né? Foi muito meteórica a carreira lá, né? E era a fomentar conhecimento, acho que sempre foi uma característica. Eu sempre fui muito intenso para esportes e depois eu fui intenso para essa área de gestão, né? Uhum. Então, eu comecei a me dedicar mais do que o normal, né, dentro dessa empresa, e a minha trajetória foi de office boy a diretor administrativo financeiro, né? Então eu cuidava de uma área grande lá, né? Era uma indústria muito grande, ainda é, né, uma das maiores do país. E eu cuidava da parte de controladoria, da parte de logística, supply chain e tecnologia da informação. Então eu tinha uma diretoria, uma abrangência grande, mas sempre com tentáculos em outras áreas, né? Comercial, custos, até engenharia de produção. Então é aquele curioso, né? Que vai buscando conhecimento. E o interessante é que isso me deu uma visão muito sólida, né? E uma indústria calçadista é uma indústria complexa. Ela não é uma indústria simples. Pela quantidade de processos, etapas, por mais maquinário que a gente tenha, ela é artesanal, né? Ela depende muito da qualificação, da manufatura, da técnica. Ela depende demais da parte de materiais, né? Porque a matriz produtiva de uma indústria é a origem animal, né? E aí isso sofre uma infinidade de interferências, né? E aí depois de um tempo eu fui alçar um outro voo, né? Da gente montar uma empresa, né? Quando eu saí, eu fiquei lá 18 anos. E nesses 18 anos foi todo o meu trajeto, né? De office boy até diretor. E depois, quando a gente saiu, montou a PG4, ela também tinha um propósito. Mas eu confesso que quando você sai de dentro de uma Coca-Cola e entra no mercado, é difícil vender refrigerante, viu? Com certeza. Nós passamos por muitos desafios nesse início. Foi uma história de bastante superação. A gente chegou até a pensar em parar, né, com a PG4, e nesse ínterim, meu sócio cuidava mais da produção, e como a empresa ainda não tinha se desenvolvido, e aí eu me alcei numa outra aventura. Eu fui dar consultoria. Peguei a bagagem que eu tirei dessa empresa, né, inclusive dei consultoria numa construtora aqui em Ribeirão. Aí peguei indústria alimentícia, peguei uma empresa de sapato, peguei confecção, peguei construção civil, fui dando consultoria de gestão para várias, e aquilo foi me dando uma visão interessante, né, de outras plataformas de negócio, e foi me dando uma consistência de que também existem negócios complexos, né, no mercado. E aí, quando a gente decidiu fechar a PG4, eu estava aqui em Ribeirão, numa consultoria. E aí o meu sócio falou, vou demitir todo mundo e tal, e no meio de uma reunião, meu celular começou a tocar, falei, deve ter acontecido alguma coisa muito grave lá, né? Eu liguei para ele pediu para licença da reunião, liguei para ele falou, cara, você não vai acreditar, caiu um pedido aqui que dá para a gente trabalhar 3 meses. Eu falei, é um sinal. E aí eu falei para ele, bom, então nós vamos tomar uma seguinte decisão. A gente vai continuar com a empresa, eu vou largar as consultorias e nós dois vamos fazer esse negócio acontecer. E aí começou esse período de 1 ano, né, que a gente patinou bastante. E aí a partir dali a PG4, ela criou uma identidade forte, ela começou a se posicionar, ela começou ano a ano crescer. E ela tem fez 18 anos, né? Nesses 18 anos a gente construiu uma trajetória muito interessante. Não é uma empresa grande, mas é uma empresa de referência no setor calçadista nacional, né? Então o nosso nome é muito forte, né? Nós não somos conhecidos pelo consumidor final porque a nossa atuação é no private label, né? Como é private label, todo mundo conhece a gente comprando sapato na Aramis, na Fascar, na CNS, na Sergis, e uma infinidade de marcas que a gente fabrica, né? Mas dentro do nosso segmento, do calçadista, né, tanto concorrentes quanto fornecedores, ou
os que estão ali correlacionados, a PG4 tem um nome bastante expressivo, né, bastante respeitado no mercado, mesmo a gente sendo pequeno. E falando da trajetória, esse respeito ele se estendeu até... Eu recebi vários convites para participar de várias entidades, né? Eu fiz parte do Sindifranca durante quase 20 anos, né? Parte do conselho, uma entidade classe. Participei da CIF, que é uma outra associação em Franca. Estou ainda na diretoria atual da Fiesp, né? Que ali abriu muitas portas, uma visão. Faço ainda parte do conselho da Bicalçados, que é a Associação Brasileira da Indústria Calçadista. E também estou lá no conselho da APAI, né? Que é a Associação de Pais e Amigos. Então, essa trajetória, né, ela me catapultou, e quando eu vejo... Porque nós somos uma empresa pequena, né? Uhum. A PG4 não tem tanta expressão produtiva, mas a gente criou uma expressão de respeito muito interessante. Foi uma história construída ao longo desses 18 anos, né? E que aí coloca a gente aqui hoje nesse podcast para falar aí de novas ramificações que surgiram com a tecnologia, que foi uma empresa que nós fundamos há 4 anos atrás, que já foi uma ideia de tentar suprimir essas transformações que foram aceleradas com a pandemia, o próprio rearranjo, né, produtivo da indústria calçadista mundial, que eu venho acompanhando nesses 35 anos, que foram intensificados nos últimos 15. Então tem muitos players saindo, muita coisa acontecendo. Então esse hub tecnológico, ele veio para alicerçar as nossas novas diretrizes estratégicas da empresa. Então acho que numa abordagem rápida aí do que é essa trajetória, eu queria passar isso para vocês. Bela história. E aí você, né, meu amigo? Agora se apresente aí para os nossos... Pois é, Rodrigo. 20 anos de casa. 20 anos de casa já. Primeiro, agradecer a oportunidade de gravar aqui no nosso Pod Brasil, podcast da nossa casa, né, compor a bancada aqui com vocês todos. Meu amigo Juliano, pessoa extraordinária, é um daqueles empresários que coloca muita paixão em tudo que faz, né, que pensa fora da zona de conforto, né, Juliano? E diferente do Juliano, quem me conhece sabe que eu nunca tentei a carreira do esporte, né? Eu já fui direto do meu estágio, né, no escritório lá em Franca em 2004 para advocacia, né? E lá a gente está aí há 20 anos, né? O escritório, sou de uma época que o escritório estava indo de 3 para 4 unidades, né? A gente tinha talvez 60 advogados, né? Era uma outra realidade. Não tínhamos escritórios fora do país, né? Mas esse período em Franca, ele naturalmente nessas 2 décadas, né? Em Franca, mais de 2 décadas, a gente naturalmente se aproximou, né, das empresas de calçados, né? E aí, talvez o início do nosso contato, né, Juliano, lá atrás, quando você ainda era diretor de uma grande empresa, que é nossa cliente até hoje, a gente não só se aproximou da indústria calçadista, mas também de todas as empresas do setor, né? Quer dizer, a gente advoga desde o empresário que coleta o couro lá na natureza, né, os curtumes, acabamentos, a parte de componentes. E de um tempo para cá, né, a gente deu mais uma estreitada e de vez em quando, né, a gente dá uma trocada, né, de informações, debate umas ideias. O Juliano está sempre à frente nas discussões aí do setor, e caiu a ideia, né, dessa parceria com o Instituto, que foi muito bacana. E uma honra para mim estar agora aí ladeado do meu grande amigo e dos meus queridos sócios. A honra é nossa. Juliano, vou voltar com você. 35 anos aí de mercado, né? Coincidentemente, ao mesmo tempo que eu tenho na advocacia também, né? E quando você olha para o retrovisor de 3 décadas e meia, você vê um segmento se transformar, né? Porque a gente teve a sorte ali, né? Eu acho que vai ser difícil ter uma geração que saiu do chão analógico para inteligência artificial como a nossa aqui, né? Você já ainda tá, você já nasceu meio digitalizado já um pouquinho, né? Mas a gente saiu ali, né? E como é que balanço que se faz desses 35 anos da indústria calçadista, né?
a força que ela tinha, ela continua tendo? Como é que ela teve que se reposicionar com a globalização, né? Com a concorrência, a competição de países que têm condições de produção mais vantajosas do que as nossas, muitas vezes baseadas até em menos direitos para quem trabalha no segmento, né? Até chegar aí agora ao tarifaço do Trump, que de alguma maneira deve ter atingido a indústria também. Como é que faz esse retrospecto desses 35 anos? O que você viu acontecer e para onde que vai? Bom, você me fez uma pergunta bastante completa. Eu vou tentar ser muito objetivo para te dar uma linha do tempo desses 35 anos. Em 3 minutos e 55. Exatamente. Eu venho de uma indústria analógica que não existia tecnologia. Há 3 décadas e meia atrás, a indústria calçadista mundial ela é nômade. Porque ela é muito intensiva de mão de obra, então ela é uma indústria pobre por natureza. Então ela sempre procura regiões onde pode-se aferir algum tipo de vantagem, tanto de mão de obra quanto de questão tributária. E Franca foi uma grande expoente, né, da indústria calçadista. Desde 1870 ela começou seus primeiros passos no calçado, intensificou em 1920 para 30, e depois ela ganhou uma grande projeção depois que a Samel, em 47, 50, começou a criar, né, toda aquela estrutura de empresa e começou a internacionalizar a Franca. E chegando nós vamos falar mais do tarifaço, mas o primeiro país que recebeu o sapato da indústria calçadista de Franca foi os Estados Unidos, através da Samel, em 1947 ou 48, uma coisa assim. Então você vê que é uma parceria longeva, né? Mais de meio século. Mais de meio século. Então não é já existe um comércio bilateral ali bem consolidado, bem maturado. 75 anos, precisamente. Exatamente isso. E aí eu venho acompanhando nesse período uma indústria que sofreu uma infinidade, né, de concorrência desleal, tanto externa quanto interna, porque pelo fato dela ser muito intensiva em mão de obra e não ter tanta ainda tecnologia, né, para massificar o processo produtivo, então o empresário, de uma forma geral, ele sempre busca alguma alternativa e que talvez nem sempre essa alternativa é a mais viável pela sustentabilidade daquele setor. Então é como se fosse uma árvore bonita, grande, e alguém vai dando machadada, e uma hora ela cai, né? Por mais grosso que seja o tronco, ele não aguenta tanta machadada. Nós tivemos alguns problemas históricos dentro da indústria calçadista, não vou falar mais de Franca, mas isso também eu acho que isso é um reflexo para a indústria nacional, né? De uma infinidade de dispositivos legais, né, que talvez, como se fosse, dizia o Paulo Guedes, uma bola de aço presa na perna, te atrapalhando de andar um pouco mais rápido em relação a concorrentes externos, né? Algumas questões de entraves internos, e aí há 25 anos atrás começou, né, intensificou, não começou, a guerra fiscal. E aí quando você tem um cenário de oportunidade, tanto de uma mão de obra mais barata, quanto um pacote de incentivos fiscais atrativo, você começa a bagunçar aquele jogo, né? Então, eu posso dizer tranquilamente para vocês que Franca tem ainda um dos parques fabris mais completos do planeta. A gente se vira com tudo ali internamente. Pouca coisa vem de fora. De tão estruturado, né? Porque nós estamos falando de um cluster aí de um século. Então, de atuação. Exatamente. Isso não se constrói da noite para o dia, né? E aí quando você vai trazendo a indústria, né, ela vem perdendo essa essência, ela vem perdendo parte da identidade, vai buscando mecanismos, né? Porque quando você se vê no mercado de concorrência monopolística, que é o mercado que a indústria está, e ela começa a ter esses desequilíbrios de preço, porque alguém foi para um outro estado e tem um sapato mais barato, ou começa a importar com algum tipo de benefício, e aí esses desequilíbrios são naturais, né? E agora a gente chega num ponto crucial. Aliás, um dos nossos podcasts passados foi justamente os incentivos que o Estado do Espírito Santo traz. E são vários, né? A gente sabe que lá virou um estado de doca seca faz muito tempo, né? Há muito tempo. Então eles operam são operadores logísticos, né? Eu mesmo entrego muito sapato em CDs que estão no Espírito Santo.
Perfeito. Então, dali você já vê como é que é toda essa triangulação tributária. E esse cenário, ele causa, né, um desajuste dentro do setor. E aí vou falar que vocês devem se recordar, os grandes players, né? Samelo, HB, Sândalo, Macaerly, Francano, empresas que eram robustas, né? E que sentavam dentro de uma sala, assim, meia dúzia, 10 empresários e definiam o rumo do setor. Há 30 anos atrás existia uma figura de uma liderança. E depois, conforme essas empresas elas foram sendo sucateadas por esse próprio êxodo, ou por elas as mães gerarem filhotes, e é uma indústria pobre, igual eu falei para vocês. Vai descentralizando, né? Ela vai descentralizando e ela vai dando uma automachadada também, né? E aí você começa a perder o quê? Uma referência setorial, você começa a perder um horizonte de discussão política, você começa a perder o traço de um caminho estratégico. Uma padronização de Uma negócio. padronização, e aí as decisões elas são pulverizadas, e a pulverização prostitui demais, e aí essa prostituição começa a balançar e tirar a franca, né, desse cenário de sustentabilidade, do cenário de velocidade, e aí começa a se perder um pouco com ações e muita gente que entra muito player que não faz a menor ideia do que é o mercado, de que ele tem regras, que ele tem que funcionar dentro de uma regularidade, né? E aí, a partir disso, bagunça o pote, né? Então... Vou aproveitar que nós estamos falando de dificuldade do setor, porque depois nós vamos entrar em tecnologia, que são os outros ramos, né? O Luiz pode ir dando pitaco aí, Luiz, falando as dificuldades que você encontra ali, né? Mas já entrando na questão do tarifaço aí, né? Que é essa nova diretriz americana, uma bandeira do presidente Trump. Que isso afeta o setor calçadista, quais os impactos? E aproveitando que eu vi lá no seu currículo, né, que sua especialização em jogos de negócios, né, o quanto nós temos um dos objetivos do podcast aqui é esclarecer assuntos complexos para o nosso público em geral. Então, se você puder aproveitar nessa tua resposta e trazer um pouquinho do conceito de teoria dos jogos e o quanto há por trás de toda essa diretriz americana de teoria dos jogos, nós agradeceríamos, Juliano. Então, vamos lá. Eu sei que a resposta sim. é longa, né? Não, mas fique à vontade. Vou ser bastante conciso também. Vou voltar a teoria dos jogos, né? Ou o famoso equilíbrio de Nash, né? Ele te coloca sempre num processo decisório. Então, de que se nós dois tomarmos uma decisão em conjunto, a probabilidade de sucesso numa ação é muito maior do que nós dois tomarmos decisões conflitantes. A teoria foi retratada num grande filme, né? Uma mente brilhante, exatamente. Então, assim, falando dos Estados Unidos, quando a gente olha a postura do atual presidente, na verdade ele está fazendo toda uma remodelagem. Essa é a minha visão econômica da situação americana, né? A gente sabe que o déficit fiscal americano hoje ele é impagável, né? E que o dólar ainda é a moeda que lastreia todos os negócios no mundo. E ele começa a ter alguns players que estão incomodados com esse lastreamento e que eles acharam, e que o mundo entende que para que enfraquecer a potência americana não é através de bomba nem de nada, é através da parte mais sensível que eles têm hoje, que é a moeda, que é o lastro do dólar mundo afora. Então, se você quiser enfraquecer os Estados Unidos, é enfraquecer a moeda deles. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, que faz parte da teoria de Nash. Vamos fazer uma simulação simples. Hoje o dólar vale 6 vezes mais do que R$1, né? Então vamos pegar uma pessoa que ganha R$2.000 no Brasil e uma pessoa que ganha, um americano que ganha $2.000 nos Estados Unidos. O preço do meu sapato, quando eu vejo, em média, um preço médio para eu vender, vou arredondar, ele não é, meu preço médio é 200, mas para ficar fácil essa conta, vamos arredondar para R$100. Então, se eu for vender esse sapato a R$100 aqui no Brasil, o varejo geralmente marca 100%, 200% em cima, ele vai vender por 300 lá na prateleira, né? Então, e esses R$100,
eu vou vender ele para os Estados Unidos, vou fazer a conversão cambial, porque eu entendo, e eu deixei falar que a moeda dele vale 6 vezes mais do que a minha, então vamos falar 5 para arredondar, então eu vou vender para ele a $20. Mais o custo de importação, não sei o que, vai chegar lá por 25, e ele vai vender lá na loja por 89. E aí você pega um americano que ganha $2.000 vai comprar o sapato por 89 e um brasileiro que ganha R$2.000 vai comprar o sapato por 300, R$400. É uma diferença, né, de capacidade de consumo gigante. Então, na verdade, o consumo americano está alicerçado nessa capacidade que ele tem de desvalorizar o produto alheio para que ele entre com uma mecânica, né, mais simples lá dentro. E aí, quando ele vê China querendo digitalizar uma nova moeda, com vários bancos centrais, quando ele vê a Rússia com uma parceria, né? E aí, quando ele vê toda uma situação para enfraquecer, ele precisa começar a mexer de alguma forma. E aí, qual é o único trunfo que os Estados Unidos têm hoje para poder barrar tudo isso? A economia mundial ainda é dolarizada. Então, num movimento de jogos, de teoria dos jogos, ele blefa. Só que ele blefa com uma capacidade que ele sabe que ele tem na mão. Se vocês querem me derreter, vai todo mundo derreter junto. E aí ele começa a colocar um tarifaço mundial. Tarifaço não é Brasil. Sim. Tarifaço é mundial. Para onde ele quer repatriar um pouco de tributos, né? Ele quer diminuir um pouco do déficit fiscal dele através do quê? De uma relação comercial tributária com o planeta todo. E aí a gente tem as adjacências. O que são as adjacências? Índia, Brasil, Rússia e China, que estão dentro de um tabuleiro lá, eles devem ter lá na Casa Branca algum tabuleiro estratégico lá, com uns vermelhos em cima, né? E aí onde entrou o Brasil, na minha opinião, nessa situação toda? Porque o problema é geopolítico, tá? Então ele precisa, eu entendo que ele quer enfraquecer a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele quer acabar com aquilo, mas para isso ele tem que fazer alguma ação para enfraquecer a Rússia. Ele quer conter as reservas cambiais que ele tem com a China para evitar que a China faça todo esse movimento de criar uma moeda paralela, né, que ela já estava com negócio com 200 bancos centrais aí. Então, já tem, e fora a digitalização que a China conseguiu, já tem testes, eu já vi testes de uma ordem de pagamento. Eu vendo para a Arábia Saudita, ele vai fazer um pagamento para mim através do SWIFT, que o SWIFT é o que controla o mundo. Demora 2 a 3 dias para chegar aqui. A China fez um teste de um pagamento internacional entre ela e um país da Europa, demorou 14 segundos para a ordem de pagamento chegar. É o Pix. É o Pix. É uma revolução. Que né? também é base do tarifaço. Que é base do tarifaço. Você entendeu? Então, quando a gente olha tudo isso, e o que acentuou a crise política para o Brasil entrar numa fila vermelha? Porque não tinha essa situação. São os tratados que estão sendo assinados entre o diesel russo e a logística chinesa. A China quer entrar na América Latina através do Peru. O Brasil assinou uma autorização de uma ferrovia de 4.500 quilômetros que vai sair do Peru e vai chegar dentro de Manaus. Então isso tudo começa a mexer, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tudo que a China está fazendo hoje é uma estratégia de 20 anos atrás. Ela chama Rota das Sedas. Uhum. E a Rota das Sedas é um controle logístico mundial. Sim. E ela tem feito isso com muita maestria. E aí onde eu vou chegar para vocês aqui, Brasil. Nós, por fazer parte dessas entidades todas, eu tive a grata satisfação de estar frente a frente com ministros, com secretários de Receita Federal, né, inclusive do atual governo. E nós já temos uma operação logística da China em total curso dentro do país, né? O tal do remessa conforme, né, a taxa das blusinhas, né? Uhum. Pô, nós estamos envolvidos com isso diretamente. E o produto chinês já está dentro do país, em docas secas, sim, e ele é nacionalizado a partir do momento que alguém compra onde? Nas plataformas de marketplace chinesas, você entendeu? Então, o escoamento logístico de toda a capacidade produtiva da China está mudando o eixo. Uhum. Ela tem um domínio, ela já comprou várias operações mundo afora, de portuárias, operações de infraestrutura, e isso chegou agora numa ramificação que incomodou os Estados Unidos. E aí, de alguma forma, através de um blefe,
dos jogos de negócio, né, do Nash, o equilíbrio de Nash, ele quer tentar segurar isso para que isso não... a única forma que tem de enfraquecer os Estados Unidos é através do dólar. Juliano, essa é a minha visão. Né? Se a gente olha essa ponta agora, né, falando em tarifaço, né, como isso atrapalha e puxando para a nossa indústria de Franca, né, calçadista, que tem na exportação ainda a sua importância. Muito. Né? E a gente se nós fizermos um comparativo, buscando aí nas últimas décadas, né, o quanto essa indústria exportou face àquilo que cresceu o mercado mundial e a demanda. E ficamos muito abaixo disso. Tá, eu fiz isso. A nossa exportação ela não acompanhou esse crescimento. Não. Né? E isso é muito ligado, eu acredito, né? Queria compartilhar contigo e ver se a minha impressão está correta. Esse movimento das grandes indústrias de Franca para os estados incentivados, né? Estamos falando das grandes empresas desocupando o estado, indo lá para o Nordeste, indo para Minas Gerais, né? E no lugar disso, crescendo, né, abrindo espaço nesse vazio para empresas menores, e a impressão que eu tenho, né, de empresas que estão muito sucateadas, né, judiadas. Um sucateamento que não é só aquele físico, é estrutural, comportamental, é comportamental, é técnico. De governança. De governança, né? E numa outra ponta, a gente ainda tem empresas que se preocupam aí com a questão da responsabilidade social, ESG, né, certificação, a gente falava de uma delas hoje no caminho, né? Então, quer dizer, isso é histórico para a gente, né? Isso vem sendo degradado de longa data. Né? E o Estado de São Paulo fez, no início, um movimento para tentar segurar essa fuga, né, tentando levar aquele incentivo a lá Minas Gerais para cá, mas também não deu muito certo, né? Não atendeu o pleito aí do setor. Eu vou, então, tentar sintetizar também. Você tocou num ponto importante que eu deveria ter te respondido. Vocês sabem nós temos vários segmentos calçadistas no país, né? Tem o Nordeste, que é forte, nós temos o estado de São Paulo, que enfraqueceu bastante nas últimas décadas, nós temos Minas, temos o Sul, tá? Então, a cidade que vai ser, o polo calçadista que vai ser mais afetado com o tarifaço do Trump é Franca. Hoje é o que tem a maior exposição com o mercado americano. Infelizmente, nós vamos sofrer bastante com essa sobretaxa. Você me falou de como é que seria o Brasil hoje, nesse cenário mundial de exportação, se nós não tivéssemos tido os problemas macroeconômicos das últimas 3 décadas. Tirando uma alta carga tributária interna, as nossas dificuldades das legislações trabalhistas e tributárias, né? E a principal delas, câmbio. Em 83, Franca exportou 21 milhões de pares. Tá? Acho que foi o maior período que eu me recordo aqui. Depois eu posso pegar esses dados mais atualizados, mas 21 milhões de pares em 1983. Se nós corrigíssemos isso no que o mundo cresceu de lá para cá, e o que a gente vê, a indústria mundial, né, cresceu nessas 3, 4 décadas aí, era para a Franca estar exportando 100 a 110 milhões de pares. E Franca não conseguiu passar de 5 milhões de pares de exportação nas últimas 2 décadas, né? Por quê? Porque de 83 nós levamos um tombo, né, com os planos econômicos. Em 93 para 94 nós tomamos um outro tombo. Vocês vão se lembrar disso quando começou o Plano Real, que o real valia mais que o dólar. Sim. 83 centavos de dólar. E ali liquidou a exportação brasileira, né? Vamos falar de Franca, não posso falar dos demais setores, mas... E de lá para cá, Franca patina. A gente tem períodos em que o dólar ele está atrativo para exportação e tem períodos que o dólar joga toda a projeção... Vejam como foi um momento delicado, porque hoje nós estamos em outro patamar e essa recuperação ainda não foi evidenciada. Sabe por quê, Rodrigo? A exportar demanda cultura, investimento e muita competência técnica. Porque exportar não é simples. Você precisa se adequar a cada tipo de cultura, a cada especificidade de um país. O que eu exporto para os Estados Unidos, eu não consigo exportar para a África, eu não consigo exportar para a Oceania. Então são culturas, são coisas diferentes, e a empresa tem que ter essa capacidade de ajustar o ferramental dela para cada tipo de país, né? E quando o Luiz falou da questão de tributária, né, quando começou a guerra fiscal,
Infelizmente, né, eu venho tratando disso desde a era Alckmin, né, há muito tempo, né? A gente vem batendo nessa tecla de... o Estado de São Paulo, eu sempre escutei deles, eu não vou entrar na guerra fiscal, mas a guerra fiscal acontecendo no nosso entorno, né? E aí, isso enfraqueceu demais, né? Essa planta produtiva do Estado de São Paulo, a nossa matriz produtiva, ela foi muito enfraquecida. Nós temos a maior base salarial do país e a maior carga tributária do país aqui no Estado de São Paulo. E aí você precisa começar a competir com outros estados, né? Franca só não foi extirpada do mapa porque é uma indústria que começou em 1872 e 73 e que desenvolveu um nível de manufatura e de qualidade absurdo. Ninguém consegue chegar. Cara, Franca tem muita gente boa. Franca é uma cidade diferenciada. Franca consegue fazer o que poucos conseguem fazer. Então a gente tem a qualidade da indústria de Franca, ela é excepcional. Por mais que ela venha sendo judiada nessas últimas décadas, mas a gente ainda se mantém de pé porque a gente consegue fazer o que outros não fazem, né? Você falou, você tem todo o ciclo da operação. Todo o ciclo da operação. Você estava falando aí da questão, né? Da dívida pública americana, que é impagável, né? Então, o maior detentor de títulos é o Japão. 1,13 trilhão em maio de 2025. Depois vem a China, com 756 bilhões. O Brasil, coitadinho, tem 207 bilhões de títulos da dívida americana. 75% dessa dívida vence em 2025. Então, daí essa jogada de, né, meio que quase uma cartada final, porque se mudar... Senta comigo. Se mudar o dólar como padrão, despenca isso aqui. É isso aí. Então, por dia. Isso aqui só se sustenta porque ele pode emitir dólar. Esse é o ponto. Porque a gente permite, né? Porque o mundo permite exatamente, isso, né? E aí você vê, né? Vamos pegar a Rússia com as sanções econômicas que ela sofreu por conta da guerra da Ucrânia e ela está de pé. Outro dia eu vi como a indústria na Rússia se remodelou. A Coca-Cola foi tomada pelo Estado e foi... Não estou defendendo esse modelo, não. Estou só fazendo uma constatação que na Rússia se vive um capitalismo. Só que teve que se adaptar. Os cartões de crédito, eles foram lá, pegaram todas as maquininhas do sistema, botaram a bandeira russa. Mas na China também. Na China nunca, mas a China nunca nem foi, né? As americanas não, mas ao contrário do que se diz, né? Na China você não tem Google. Você não tem Google. Isso. Você não tem Microsoft. Então, assim, a China consegue ser desse tamanho porque ela não tem nenhuma dependência. Uma lei McKinsey que nem chega na China. Exatamente. E na Rússia, que abriu para o mundo, né? E chegou também e ela está aí, firme e forte. Então, assim, isso não é um pouco de um sintoma de um império americano que começa, como todo império, declinar e começar a sucumbir? Com certeza. Se você pegar a história da humanidade, É isso. vários impérios. Roma. Vários por aí impérios. vai. O Império Otomano, Roma, E é os engraçado- merovingios, e assim E vai é contando a engraçado história. que sempre nesses epílogos tem um cara que põe fogo em tudo. Precisa. Nero não pôs fogo? Exatamente. É isso. Então, assim, de repente é o blefe do equilíbrio de Nash. Ele entendeu que a situação ela está descontrolada e ele tem que... O que deveria ter sido feito em anos anteriores não foram e agora ele tem a última cartada, porque o mundo... A tecnologia permitiu também ao mundo transacionar, vou dizer, numa outra frequência. E aí, com isso, a velocidade, todo aquele potencial americano, ele começa a ser ameaçado, né? Por isso que eu sempre falo, o que chega de informação para as pessoas, que é o que se interessa de divulgar, é uma coisa, mas o que está acontecendo nos bastidores é outra, totalmente diferente. Se você pegar... Aliás, o jogo de palavras, de expressões, eles são apresentados justamente para isso. Exato. Deixa a mídia com foco, a grande população com foco nessas conversas e o negócio está acontecendo na sala ao lado, né? Quantos bilhões o Pix não tira das bandeiras de cartão de crédito? É isso aí. O mecanismo chinês. O Pix acabou de chegar em Portugal. Nós estamos lá, a gente assistiu e participou, de certa forma, dessa chegada lá. Quando você chega num país da Europa, você habilita, né? Sabe aquela tomadinha que você compra, está escrito assim, CE, né?
muita gente não se liga o que é aquilo, né? A conformidade da comunidade europeia. Então, o Pix está funcionando na Europa. Para passar para mais 500 milhões de pessoas é um estalo. Então, assim, né? É um mecanismo que vai ficando para trás. Bom, a gente já está com o nosso tempo aqui quase que estourado, né? Mas então vamos entrar para um assunto que para nós é muito caro, que é muito bacana, que é muito legal, que é a nossa parceria com a Dols, que é o teu projeto de calçados. Estão aqui na nossa tela para que as pessoas possam ver. Uma pequena alteração do cenário. Uma pequena alteração do cenário, ficou bonito, hein? E eu queria que você contasse um pouquinho do projeto da Dols, do projeto dos embaixadores da Dols e também da parceria com o Instituto Brasil Salomão, com o nosso clube de benefícios. Hoje nós já temos mais de 50 empresas conectadas conosco no nosso universo de 450 pessoas no Brasil e em Portugal. E temos parceiros em Portugal, temos pizzaria brasileira em Portugal, fornecendo desconto para a nossa equipe. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas a Dols, a você, para a chegada no nosso clube de investimentos, agradecer pela parceria e te pedir para contar da Dols e do projeto. Claro, vai ser um prazer. A Dols, na verdade, ela foi criada dentro dos nossos anseios e da nossa expertise nesses 35 anos, de trazer um produto diferente, com qualidade superior, um designer, né, bastante ajustado para o mercado brasileiro e com um modelo disruptivo, né? Porque o que a gente vem, e aí entra um pouco da 4, que é o nosso hub tecnológico, né? E a gente... Chegamos na tecnologia. Chegamos à tecnologia. E o que é o modelo de mercado hoje, né? É o padrão e-commerce, né? Todo mundo no digital, e a gente, hoje 40% do mercado hoje de moda já vem sendo trafegado nesse mundo digital. E aí a gente é mais ainda... Você falou para o Luiz, né, das gerações. A gente vem de uma geração que a contabilidade era feita em papel de gelatina. A música era... O cheque era feito numa máquina de datilografia, a música era no vinil. E aí essa nossa história, ela ainda traz com a gente, por mais tecnológico que está o mundo, ela ainda nos trouxe uma missão de humanizar a nossa relação comercial. E o pilar central da Dols é o quê? É a humanização. Com toda a tecnologia por trás, com todos os aparatos, mas a gente quer o quê? Tá próximo. Nós não queremos ser um hub tecnológico apenas, ou um algoritmo que vai processar vendas. Não, a gente tem essa carência, essa necessidade de escutar, de estar próximo, de entender o que o nosso mercado precisa. Isso a gente já vem fazendo há muitas décadas, né? E aí a Dols nasce com um propósito, né, tecnológico, mas com uma inversão bastante disruptiva. A gente quer, através de uma plataforma, e ter embaixadores, né, que vão ser a nossa proximidade dentro dos núcleos onde a gente pretende operar. E o engraçado é que essa parceria com a Brasil Salomão, ela saiu de uma conversa, né? O meu amigo Luiz aqui, eu fiz um rápido comentário com ele disso, e acho que ele fez uma ligação do que era um instituto, né, do Brasil Salomão, e ele me falou de um pouco disso, e eu falei assim, cara, nós desenvolvemos uma ferramenta muito híbrida. Por que ela é híbrida? A gente chama ela de camaleão, ela se adapta a muitos lugares. Ela pode funcionar numa barbearia, ela pode funcionar dentro do supermercado, ela pode funcionar dentro de infinitos lugares, né? E ela pode também ser um e-commerce. Eu falo pode também ser um e-commerce porque ela, na verdade, não é um e-commerce, mas a gente, para poder fazer toda essa conexão, a gente tem que passar por uma plataforma. Está preparada para. E aí o fato dela ser essa ferramenta híbrida, permitiu a gente fazer rapidamente um ajuste de modelo de negócio e não de ferramenta tecnológica, porque ela tramita onde ela quer. E aí hoje nós estamos aqui para lançar com vocês essa parceria, né, da Dols com o Instituto Brasil Salomão, que vai trazer um nível de benefício que ele transcende um pouco o clube de negócios, né, porque vai ser possível o Instituto capitanear, né, a gente ajustou a plataforma para ela gerar um cashback em todas as vendas que acontecerem dentro desse núcleo, né, porque a gente criou uma loja virtual
Brasil Salomão. E essa loja, ela vai ser transacionada através de quê? De uma conversa, de uma comunidade. Aqui nós estamos dentro de uma organização. Ela não vai... Eu não tenho que impulsionar as big techs. Eu tenho que vir aqui contar uma história com vocês, eu tenho que trazer um propósito, um modelo de negócio consistente e que vai gerar uma gama de benefícios, né? Para quem faz parte desse núcleo, vai comprar com desconto e todo mundo que comprar gera um cashback direto numa conta dessa loja que vocês estão acompanhando aqui, que fica à disposição da Brasil Salomão, olhando lá. E esse valor pode ser resgatado a qualquer momento, transferido de acordo com as nossas questões contratuais, ele é transferido para a conta do Instituto, para que vocês cada vez mais possam potencializar todas as ações de sustentabilidade, porque vocês sabem melhor do que eu que a ESG veio para ficar. Sim. Ela, no atual estágio que está o planeta, se a gente não tiver um pouco de consciência, um pouco de entendimento, né, do que é certo, do que é errado, então essa capacidade que ela teve de se adaptar, fazer uma remodelagem para gerar entre essas duas empresas um propósito bastante rico, né? Porque vai ter um retorno que as ações que o Instituto vai fazer são ações que estão alinhadas ao plano estratégico de vocês. Sim. Então, quer dizer, acaba sendo um tripé muito interessante, porque todo mundo tem que comprar sapato em algum lugar, não tem? Sim, com certeza. Então, por que não comprar direto de um lugar, sabendo que haverá, que tem toda uma estrutura, um retorno social, para quem está relacionado ou para quem vocês indicarem, ela não está só dentro do núcleo Brasil Salomão. Exato. O Rodrigo pode indicar para um parente dele, falou, cara, tem um sapato de uma marca. Usa o meu código aqui. Só dele passar o link, que já é um código particular de vocês, cara, nós vamos estar rentabilizando a operação. E nós podemos, por exemplo, presentear grupos de clientes. Exatamente. Né? Dia do médico, os nossos inúmeros clientes médicos dos sistemas que a gente atende poderão receber aí um benefício. E, na medida em que usarem aquele benefício, estão gerando cashback para o Instituto Brasil Salomão. E sem falar também que a gente pode pensar na possibilidade de replicar isso em algum outro cliente e criar um segundo nível de rentabilização, não só do desconto, mas com relação ao cashback. Quer dizer, é ilimitado. Exatamente. E é importante dizer aí o papel do nosso instituto, né? O escritório já vem pensando em ESG muito antes da sigla ficar conhecida, né? Nós tínhamos um núcleo de responsabilidade social já há mais de 15 anos, já buscávamos ações de sustentabilidade, desde o plantio de árvores, como atitudes simples, como você separar lixo, né? Que às vezes a gente fica pensando em projetos tão complexos e o básico ele tem um efeito absurdo. A geração de energia, que aqui o escritório já produz a sua própria... A implantação da governança corporativa, que aqui é uma realidade há 25 anos. Né? Mais de 20 anos. E aí a ideia do Instituto foi justamente criar um CNPJ próprio, com diretrizes, com um propósito, tentando fazer algo diferente, mas ao lado de parceiros formidáveis. Então, eu estou puxando o gancho para aproveitar uma expressão que você utilizou, né? O Instituto ele está ao lado de vários outros institutos, vários outros projetos que certamente colherão os frutos dessa parceria. E a ideia do Instituto é justamente dar transparência aos valores recebidos, a tudo o que está em volta. Então, fica aí o nosso agradecimento por essa iniciativa, e a gente tem certeza que com isso, cada um de nós, né, e quando eu falo representando toda essa comunidade que eu acabei de citar, estaremos contribuindo com a nossa parte para um mundo melhor aí. E aproveitando, então, antes da gente terminar, a gente precisa lembrar de uma questão aqui, né? Um produto masculino e que a parceria vai ser lançada num momento muito propício, porque no próximo final de semana é o Dia dos Pais, né? Então, a Bia já falou que vai me dar um. A Bia já falou que vai dar um, vou mandar o link para os meus filhos também, e quem estiver comprando vai dar um presente para o seu pai carregado de responsabilidade social, porque nós temos o cashback do Instituto Brasil Salomão. Então, aproveitem aí, queridos filhos, netos,
que a gente está esperando aqui o presente. Grande oportunidade de nos presentear. Com certeza. E passo para você fazer o nosso encerramento agora. Bom, acho que informações valiosíssimas, não só para o segmento de atuação do Juliano, né? Tanto no setor calçadista quanto na área de tecnologia, são bases para qualquer setor da economia. Então, já fica aqui meu agradecimento, Juliano, já um convite para um retorno para a gente continuar esse bate-papo e falando depois dos frutos desse projeto, né? Desejando aí muito sucesso na sua caminhada, né? Que ela seja aí, que ela renda bons frutos dentro e fora do mercado da sua atuação. Ao Luiz também, né? Nosso grande parceiro, nosso líder, nossa grande representação ali em Franca, fica mais uma vez nosso agradecimento. A gente fala de Franca, mas o Luiz está em todos os projetos envolvendo aqui de Ribeirão. É que aqui, né, você está como representante de Franca, da nossa unidade. É o meu querido amigo Evandro aqui, né? Acho que tivemos um baita de um canal aqui de oportunidades nos mais diversos... Um podcast com belos cortes. Com belos cortes, com certeza. Meu amigo, muito obrigado. Tá? Luiz, muito obrigado. Evandro, prazer, amigo. Muito obrigado. Fica aqui já desejando um feliz Dia dos Pais a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham e principalmente a nossa comunidade aqui Brasil Salomão. Pessoal, esse foi mais um Pod Brasil, podcast do escritório Brasil Salomão. Se você quer enviar a sua mensagem, suas críticas, sugestões, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima.